Como superar vícios com a ajuda da filosofia estoica. Existe uma guerra acontecendo dentro da sua mente neste exato momento. E talvez o mais assustador seja que ninguém consegue enxergar. As pessoas olham para você e acreditam que está tudo normal. Você trabalha, conversa, ri, usa o celular, segue sua rotina. Mas no silêncio da própria consciência, existe algo te controlando. Um impulso, um desejo, uma necessidade constante de repetir hábitos que estão destruindo sua paz, sem que você perceba. O vício não começa quando alguém perde completamente o controle. Ele começa muito antes. Começa quando a mente aprende que qualquer dor emocional pode ser anestesiada rapidamente. Um pouco de distração para fugir da ansiedade. Alguns minutos de prazer para esquecer o vazio. Uma dose de dopamina para escapar do peso da realidade. E sem perceber, você começa a treinar seu cérebro para obedecer impulsos em vez de obedecer sua própria consciência. O homem moderno se tornou dependente de estímulos, dependente de validação, dependente de prazer rápido, dependente de qualquer coisa que faça a mente esquecer, mesmo que por alguns segundos, aquilo que ela não suporta enfrentar. E quanto mais isso se repete, mais fraca a mente se torna. O problema é que quase ninguém percebe essa prisão porque ela não possui grades. Ela vive escondida dentro dos hábitos diários. Há mais de 2000 anos, os filósofos estoicos já alertavam sobre esse perigo. Epicteto ensinava que nenhum homem é livre quando se torna escravo dos próprios desejos. Sêneca dizia que quem não domina a si mesmo, inevitavelmente será dominado pelos excessos. E Marcos Aurélio escreveu em Meditações de Marco Aurélio, livro 6, parágrafo 30, que a mente se transforma naquilo que ela alimenta constantemente. Talvez você já tenha prometido dezenas de vezes que iria mudar. Talvez tenha dito para si mesmo que seria a última vez. Mas o problema nunca foi apenas falta de força de vontade. O verdadeiro problema é que sua mente foi condicionada a buscar prazer imediato toda vez que sente desconforto. E enquanto isso continuar acontecendo, o ciclo nunca termina. Neste vídeo, você vai entender como os estoicos treinavam a mente para destruir vícios antes que eles destruíssem a alma. Você vai descobrir por que seus impulsos parecem mais fortes do que sua disciplina. Vai entender como recuperar o controle emocional, fortalecer sua mente e reconstruir sua identidade sem depender de motivação temporária. Porque existe uma verdade que poucas pessoas têm coragem de aceitar. O maior inimigo da sua vida talvez não esteja no mundo ao seu redor. Talvez ele esteja dentro da sua própria mente, esperando apenas mais um momento de fraqueza para assumir o controle novamente. O vício não começa no hábito. Ele começa na fuga emocional. A maioria das pessoas acredita que se vicia porque gosta demais de alguma coisa. Mas essa é apenas a superfície do problema. Ninguém destrói a própria vida apenas por prazer. O que realmente alimenta os vícios é a necessidade desesperada de fugir de emoções que a mente não consegue suportar. Observe com atenção o comportamento humano moderno. Quando alguém sente ansiedade, pega o celular. Quando sente vazio, procura distração. Quando sente solidão, busca validação. Quando sente dor emocional, tenta anestesiar a mente com qualquer estímulo rápido que faça esquecer a realidade por alguns minutos. E quanto mais a pessoa foge da própria dor, mais dependente ela se torna do prazer imediato. É por isso que tantos homens e mulheres vivem presos em ciclos silenciosos de autodestruição. Pornografia, redes sociais, comida compulsiva, álcool, compras, jogos, procrastinação. O objeto muda, mas o mecanismo psicológico é sempre o mesmo. A mente cria uma rota de fuga para não encarar aquilo que está ferindo por dentro. Sêneca ensinava em Cartas a Lucílio, carta 28, que o homem incapaz de suportar a si mesmo tenta constantemente escapar da própria consciência. E é exatamente isso que acontece nos vícios modernos. O problema não está apenas no comportamento. O problema está na incapacidade de permanecer em silêncio diante das próprias emoções
sem procurar uma anestesia imediata. Talvez seja difícil aceitar isso, mas muitos dos seus impulsos não nascem do prazer. Eles nascem da dor. Existe algo dentro da mente pedindo alívio o tempo inteiro. E enquanto você continuar tentando apagar emoções com estímulos rápidos, o cérebro continuará fortalecendo as correntes invisíveis que te mantêm preso. O mais perigoso é que o vício oferece uma falsa sensação de conforto. Durante alguns minutos parece que tudo desaparece. A ansiedade diminui. O vazio silencia. A tensão some. Mas logo depois a culpa retorna ainda mais forte. Então a mente procura novamente aquilo que causou a destruição inicial. E assim nasce o ciclo que enfraquece milhões de pessoas todos os dias. Os estoicos entendiam algo que a maioria das pessoas ainda não compreende. Fugir da dor emocional nunca fortalece a mente. Apenas aumenta a dependência. Quanto mais você evita o desconforto, menos resistência psicológica possui para enfrentar a vida. E é aqui que quase todos começam a perder a batalha sem perceber. Porque o verdadeiro vício não é aquilo que você consome. O verdadeiro vício é a necessidade constante de escapar de si mesmo. A armadilha da dopamina instantânea destruiu sua disciplina. Seu cérebro está sendo treinado todos os dias para rejeitar esforço, silêncio e paciência. E talvez você ainda não tenha percebido o tamanho desse problema. O mundo moderno transformou o prazer rápido em combustível emocional. Tudo agora acontece em segundos. Vídeos rápidos, respostas instantâneas, entretenimento infinito, recompensas imediatas. O cérebro humano nunca recebeu tantos estímulos em tão pouco tempo. O problema é que a mente começa a perder a capacidade de suportar qualquer coisa que exija esforço prolongado. Ler se torna cansativo. Trabalhar profundamente parece impossível. Permanecer sozinho em silêncio vira desconfortável. A concentração desaparece. A disciplina enfraquece. E aos poucos o cérebro passa a viver apenas em busca da próxima descarga de prazer. Cada notificação ativa a ansiedade. Cada rolagem alimenta impulsos. Cada recompensa rápida ensina sua mente a desejar gratificação imediata. Sem perceber, você começa a viver como alguém condicionado. O cérebro aprende que sempre existe uma maneira rápida de escapar do tédio, da dor e do desconforto. E quanto mais isso acontece, menor se torna sua resistência mental. Musônio Rufo ensinava que uma vida cercada de conforto excessivo enfraquece o caráter e destrói a capacidade do homem de suportar dificuldades. Os estoicos sabiam que o excesso de prazer torna a mente emocionalmente frágil, porque toda vez que você alimenta impulsos imediatamente, ensina seu cérebro que ele nunca precisará esperar, resistir ou suportar desconforto. É exatamente por isso que tantas pessoas hoje vivem cansadas, ansiosas e mentalmente esgotadas, mesmo sem fazer grandes esforços. A mente perdeu sua tolerância ao vazio, perdeu sua resistência ao silêncio, perdeu sua capacidade de permanecer firme diante da vontade imediata. O mais assustador é que essa prisão parece inofensiva. Afinal, o prazer rápido parece pequeno no começo. Apenas alguns minutos. Apenas mais um vídeo. Apenas mais uma distração. Apenas mais uma recompensa. Mas pequenas concessões repetidas diariamente constroem correntes invisíveis extremamente difíceis de quebrar. Marcos Aurélio escreveu em Meditações de Marco Aurélio, livro 5, parágrafo 16, que a alma assume a forma dos pensamentos e hábitos que alimenta continuamente. E se sua mente é alimentada apenas por impulsos rápidos, ela se torna incapaz de sustentar disciplina verdadeira. O vício não rouba apenas seu tempo. Ele rouba sua força interior, rouba sua clareza mental, rouba sua capacidade de construir uma vida sólida. E enquanto você continuar alimentando prazer imediato sem resistência, sua mente continuará sendo treinada para obedecer desejos em vez de obedecer propósito. Mas existe algo ainda mais perigoso acontecendo em silêncio. Porque enquanto você acredita estar apenas consumindo pequenos estímulos todos os dias, na verdade está fortalecendo o inimigo que vive dentro da própria mente.
Você está alimentando o monstro todos os dias sem perceber. A maioria das pessoas acredita que perde para o vício apenas nos grandes momentos de fraqueza. Mas a verdade é muito mais perigosa do que isso. Ninguém destrói a própria disciplina de uma vez. A queda acontece lentamente, através de pequenos hábitos invisíveis que parecem inofensivos no começo. Tudo começa nas concessões silenciosas do cotidiano, o excesso de tempo no celular, a necessidade constante de estímulo, a incapacidade de ficar sozinho sem procurar distração, o hábito de consumir informação sem parar, o impulso automático de abrir redes sociais sempre que surge um segundo de silêncio. Pequenas ações repetidas diariamente treinam sua mente para viver dependente de estímulos rápidos. E o mais perigoso é que o cérebro aprende através da repetição. Cada impulso atendido sem resistência fortalece caminhos mentais mais difíceis de controlar no futuro. É como alimentar um animal dentro da própria mente. Quanto mais você entrega prazer imediato para ele, mais forte ele se torna. E um dia esse monstro começa a exigir cada vez mais para sentir o mesmo prazer que antes parecia suficiente. É por isso que tantas pessoas dizem estar sem energia, sem foco e sem motivação. O problema não é apenas cansaço físico. É uma mente sobrecarregada por excesso de estímulos. O cérebro moderno raramente descansa. Ele está constantemente sendo bombardeado por imagens, sons, desejos, comparações e distrações. E no meio desse caos, a consciência começa a perder sua autoridade. Marcos Aurélio ensinava em Meditações de Marco Aurélio, livro 8, parágrafo 48, que a mente precisa vigiar constantemente aquilo que permite entrar dentro dela, porque aquilo que você consome repetidamente molda sua identidade. Seus hábitos diários não apenas ocupam seu tempo, eles constroem quem você está se tornando. Talvez você pense que pequenas distrações não possuem importância, mas são justamente esses pequenos momentos que definem se sua mente ficará mais forte ou mais fraca. O homem raramente perde sua liberdade em uma única decisão. Ele perde aos poucos, toda vez que escolhe prazer fácil em vez de autocontrole. E existe um detalhe que quase ninguém percebe. O vício não precisa dominar completamente sua vida para já estar destruindo sua mente. Basta roubar sua capacidade de permanecer presente. Basta enfraquecer sua disciplina. Basta transformar sua consciência em refém de impulsos automáticos. Os estoicos entendiam algo brutalmente verdadeiro. Quem não aprende a controlar pequenos desejos jamais conseguirá controlar grandes tentações, porque a mente não desmorona no caos. Ela desmorona nos hábitos invisíveis que se repetem todos os dias. E é exatamente aqui que começa a diferença entre homens emocionalmente fracos e homens capazes de dominar a si mesmos. O estoicismo ensina a suportar o desconforto sem fugir. O homem moderno foi condicionado a acreditar que qualquer desconforto deve ser eliminado imediatamente. Se sente tédio, procura entretenimento. Se sente ansiedade, procura distração. Se sente tristeza, tenta anestesiar a mente com prazer rápido. A vida inteira passou a funcionar como uma corrida desesperada contra qualquer sensação desagradável. Mas os estoicos enxergavam isso como uma das maiores fraquezas da mente humana. Epicteto ensinava em Discursos de Epicteto, livro 1, capítulo 18, que não são os acontecimentos que destroem o homem, mas sua incapacidade de suportar aquilo que sente diante deles. E talvez seja exatamente isso que esteja acontecendo dentro da sua mente agora. Você não está sofrendo apenas por causa do vício. Está sofrendo porque foi treinado a fugir de qualquer desconforto emocional antes mesmo de compreendê-lo. Os estoicos faziam o oposto do mundo moderno. Eles treinavam desconforto voluntário para fortalecer a mente. Permaneciam em silêncio para aprender a controlar pensamentos. Praticavam disciplina para dominar impulsos. Reduziam excessos para não se tornarem escravos do prazer. Aprendiam a permanecer firmes mesmo quando a mente implorava por alívio imediato. Porque existe uma verdade difícil de aceitar. O desejo cresce quando você obedece rapidamente a ele. Toda vez que a mente recebe prazer instantâneo, ela aprende que não precisa suportar desconforto.
E quanto menos desconforto suporta, mais frágil emocionalmente se torna. É por isso que tantas pessoas entram em desespero diante de pequenos vazios emocionais. Alguns minutos de silêncio já causam ansiedade. Alguns instantes sem estímulo já parecem insuportáveis. A mente perdeu sua resistência interior, porque passou anos sendo alimentada por distrações constantes. Musônio Rufo acreditava que o desconforto controlado fortalece o caráter da mesma forma que o esforço fortalece os músculos. Quanto mais você aprende a suportar impulsos sem obedecê-los imediatamente, mais poder recupera sobre si mesmo. Liberdade não é fazer tudo o que deseja. Liberdade é olhar para um impulso e perceber que ele já não possui autoridade sobre sua mente. Talvez seja exatamente isso que esteja faltando na vida de muitas pessoas. Elas tentam vencer vícios sem aprender a suportar o desconforto que aparece quando o prazer desaparece. Querem abandonar hábitos destrutivos, mas continuam emocionalmente dependentes das mesmas recompensas rápidas que alimentaram o problema desde o início. E é aqui que quase todos desistem. Porque o momento mais perigoso da transformação não acontece quando o vício domina sua vida. Acontece quando sua mente começa a sentir o vazio deixado pela ausência dele. O método estoico para destruir impulsos antes que eles cresçam. A maioria das pessoas tenta lutar contra o vício quando o impulso já tomou conta da mente. E esse é o erro. Quando o desejo chega ao ponto máximo, a consciência já está enfraquecida. O cérebro emocional assume o controle e a razão perde força. Os estoicos entendiam que a verdadeira batalha precisa acontecer muito antes disso. Epicteto ensinava em Discursos de Epicteto, livro 2, capítulo 18, que o homem deve vigiar suas impressões mentais no instante em que elas surgem. Porque todo vício começa pequeno. Primeiro aparece um pensamento. Depois, uma imagem. Em seguida, o desejo cresce. Então o corpo sente urgência. A mente cria justificativas. E quando você percebe, o impulso já dominou suas decisões. É exatamente por isso que tantas pessoas dizem frases como "foi mais forte do que eu". Na verdade, o impulso só parece invencível porque foi alimentado durante tempo demais dentro da mente. Os estoicos praticavam algo extremamente poderoso. Eles aprendiam a observar pensamentos sem obedecê-los imediatamente. Parece simples, mas essa habilidade muda completamente a relação do homem com seus desejos. Imagine o impulso surgindo dentro da sua mente agora. Antigamente você reagia automaticamente. Nem percebia o processo acontecendo. O desejo aparecia e alguns segundos depois você já estava obedecendo. Mas quando começa a desenvolver consciência, algo muda. Você percebe o impulso antes da ação, e nesse pequeno espaço nasce o verdadeiro poder. Porque entre o estímulo e a reação, existe uma escolha. O problema é que a maioria das pessoas nunca treinou essa pausa mental. Elas vivem no automático. Qualquer emoção forte já se transforma em comportamento impulsivo. Ansiedade vira distração. Solidão vira compulsão. Estresse vira prazer imediato. O cérebro cria atalhos emocionais para fugir do desconforto o mais rápido possível. Os estoicos quebravam esse ciclo atrasando a reação. Quando um desejo surgia, eles não obedeciam imediatamente. Primeiro o observavam, questionavam, respiravam, enfraqueciam a urgência emocional antes de agir. E quanto mais repetiam esse processo, mais forte a mente se tornava. Marcos Aurélio escreveu em Meditações de Marco Aurélio, livro 11, parágrafo 19, que a mente possui poder para não se transformar naquilo que tenta perturbá-la. Isso significa que você não é obrigado a obedecer todo pensamento que aparece dentro da sua consciência. Talvez essa seja uma das verdades mais libertadoras que alguém pode descobrir. Você não é o impulso. Você é aquele que decide se vai alimentá-lo ou não. E existe algo que quase ninguém percebe. O impulso perde força quando deixa de receber resposta imediata. Mas quanto mais rápido você reage ao desejo, mais profundamente ele se instala dentro da mente. E é exatamente aqui que começa uma transformação silenciosa, capaz de mudar completamente sua identidade. Seu ambiente está sabotando sua mente. Muitas pessoas acreditam que disciplina depende apenas de força de vontade.
Mas os estoicos entendiam algo muito mais profundo sobre o comportamento humano. A mente é extremamente influenciada pelo ambiente em que vive. Isso significa que, em muitos casos, você não está lutando apenas contra seus impulsos. Está lutando contra tudo ao seu redor. Observe sua rotina com sinceridade. Quantos gatilhos existem perto de você todos os dias? O celular ao lado da cama. Redes sociais abertas o tempo inteiro. Conteúdos rápidos consumidos sem controle. Pessoas negativas. Ambientes caóticos. Sons, imagens e estímulos disputando sua atenção a cada minuto. Sêneca alertava em Cartas a Lucílio, carta 7, que a convivência constante com ambientes desordenados enfraquece lentamente o caráter, porque aquilo que cerca sua mente influencia silenciosamente seus pensamentos, emoções e decisões. Talvez você esteja tentando vencer hábitos destrutivos enquanto continua vivendo exatamente dentro do cenário que alimenta esses hábitos todos os dias. Isso seria como tentar apagar um incêndio enquanto continua jogando combustível sobre o fogo. Os estoicos valorizavam ambientes simples porque entendiam que excesso de estímulo enfraquece a clareza mental. Quanto mais distrações existem ao seu redor, mais difícil se torna ouvir sua própria consciência. E quando a consciência perde espaço, os impulsos assumem o controle. O homem moderno raramente percebe o quanto seu ambiente molda seu comportamento. O quarto bagunçado influencia sua mente. O conteúdo que você consome altera seus desejos. As pessoas ao seu redor afetam sua disciplina. Tudo o que entra repetidamente na sua consciência deixa marcas psicológicas. Musônio Rufo acreditava que a simplicidade fortalece a alma porque reduz distrações desnecessárias e devolve clareza para a mente. E talvez seja exatamente disso que sua vida esteja precisando agora. Menos estímulo, menos excesso, menos ruído, menos fuga emocional. Porque existe uma verdade difícil de ignorar. Você não vence um vício vivendo cercado pelas mesmas coisas que o alimentam diariamente. E o mais assustador é perceber que muitas pessoas não estão apenas presas aos próprios impulsos. Elas estão presas a ambientes inteiros construídos para manter esses impulsos vivos. O vazio interior que nenhum prazer consegue preencher. Existe algo que quase ninguém tem coragem de admitir. Muitos vícios não nascem da busca por prazer. Nascem da tentativa desesperada de preencher um vazio que a pessoa não consegue explicar. Por fora, tudo parece normal. A rotina continua. O trabalho continua. As conversas continuam. Mas dentro da mente existe uma sensação constante de ausência. Como se algo estivesse faltando o tempo inteiro. E para não encarar esse vazio, muitas pessoas mergulham em distrações sem perceber que estão apenas adiando um confronto inevitável consigo mesmas. O problema é que o prazer oferece alívio temporário, mas nunca resolve a origem da dor. Durante alguns minutos, a mente sente conforto. O vazio parece desaparecer. A ansiedade diminui, só que depois tudo retorna ainda mais forte. Porque aquilo que está destruindo você por dentro continua exatamente no mesmo lugar. Sêneca escreveu em Cartas a Lucílio, carta 104, que nenhuma quantidade de prazer consegue satisfazer uma alma perdida de si mesma. E talvez essa seja uma das maiores tragédias emocionais da vida moderna. As pessoas tentam preencher a ausência de propósito com excesso de estímulo. Quanto mais vazio interior alguém possui, maior se torna a necessidade de distração constante. O silêncio incomoda, a solitude machuca. A própria consciência se torna pesada demais para suportar. Então a mente procura qualquer coisa que impeça o encontro com aquilo que realmente está ferindo por dentro. É por isso que tantas pessoas vivem cercadas de entretenimento, mas continuam emocionalmente cansadas. Estão tentando substituir significado por prazer rápido. Estão tentando encontrar paz em recompensas momentâneas. Mas prazer sem propósito nunca produz liberdade. Apenas dependência. Os estoicos entendiam que uma mente sem direção se torna vulnerável aos excessos. Quando o homem perde conexão com valores, propósito e identidade, os impulsos começam a ocupar esse espaço vazio.
E então nasce uma vida controlada por desejos temporários em vez de princípios sólidos. Marcos Aurélio escreveu em Meditações de Marco Aurélio, livro 5, parágrafo 1, que o homem precisa levantar todos os dias, lembrando qual é sua missão e qual tipo de pessoa deseja se tornar. Porque quando existe propósito verdadeiro, muitos desejos perdem força naturalmente. Talvez o problema nunca tenha sido apenas aquilo que você consome. Talvez o problema seja aquilo que sua mente está tentando esquecer através desse consumo. E existe um momento extremamente desconfortável na transformação de qualquer ser humano. O momento em que ele percebe que nenhuma distração será capaz de preencher aquilo que só pode ser curado através de consciência, propósito e domínio sobre si mesmo. A reconstrução da identidade estoica. Muitas pessoas acreditam que vencer um vício significa apenas parar um comportamento destrutivo. Mas os estoicos enxergavam a transformação de uma maneira muito mais profunda. Não basta remover um hábito. É preciso reconstruir quem você se tornou enquanto estava preso nele. Porque existe uma verdade difícil de aceitar. Todo vício altera a identidade da pessoa aos poucos. A mente começa a se enxergar como alguém fraco, impulsivo e incapaz de manter a própria palavra. E quanto mais isso se repete, mais a autoestima se deteriora silenciosamente. Talvez você já tenha sentido isso. A frustração de prometer mudança e falhar novamente. O peso emocional de perceber que seus impulsos parecem mais fortes do que sua disciplina. O sentimento de culpa depois de cada recaída. Aos poucos, a mente começa a acreditar que nunca conseguirá sair desse ciclo. Mas os estoicos ensinavam que nenhum homem está condenado a permanecer escravo da própria fraqueza. Epicteto dizia em Discursos de Epicteto, livro 1, capítulo 29, que o ser humano se transforma através das escolhas repetidas que faz diariamente. Isso significa que sua identidade não é definida pelos seus erros passados. Ela é construída pelas decisões que você repete continuamente. É exatamente aqui que começa a verdadeira mudança. Quando você para de focar apenas em abandonar um vício e começa a construir uma nova versão de si mesmo. Os estoicos não buscavam apenas evitar excessos. Eles treinavam honra, autocontrole, disciplina e respeito próprio todos os dias. Porque entendiam que uma mente forte não nasce da motivação. Nasce da repetição consciente de comportamentos alinhados com seus valores. Cada pequeno ato de disciplina reconstrói sua identidade. Cada impulso resistido fortalece sua mente. Cada decisão difícil cria evidências internas de que você já não é a mesma pessoa de antes. Marcos Aurélio escreveu em Meditações de Marco Aurélio, livro 7, parágrafo 15, que o caráter do homem é moldado por aquilo que ele pratica constantemente. Isso significa que sua mente está sempre sendo treinada, seja para a fraqueza ou para a força. Talvez durante muito tempo você tenha tentado mudar apenas controlando comportamentos externos. Mas a verdadeira liberdade começa quando sua identidade muda por dentro. Quando você deixa de se enxergar como alguém dominado pelos impulsos e começa a agir como alguém capaz de governar a própria mente. Porque ninguém abandona vícios apenas dizendo não para o prazer. O homem abandona vícios quando encontra uma razão forte o suficiente para se tornar maior do que eles. E no momento em que sua identidade começa a mudar, algo poderoso acontece silenciosamente. Desejos antigos começam a perder espaço dentro da mente. Impulsos já não possuem a mesma autoridade. E pela primeira vez em muito tempo, você começa a sentir que talvez ainda exista liberdade dentro de si. Como os estoicos treinavam a mente para resistir tentações. Os estoicos não esperavam a tentação aparecer para tentar controlar a mente. Eles treinavam diariamente como guerreiros psicológicos. Entendiam que ninguém desenvolve autocontrole no meio do caos se nunca fortaleceu a própria consciência antes da batalha começar. Enquanto o mundo moderno estimula excesso, impulsividade e prazer imediato, os estoicos treinavam contenção. Criavam hábitos capazes de fortalecer a clareza mental e impedir que desejos assumissem o controle da razão.
Sêneca acreditava que o homem deveria observar sua própria mente todos os dias para identificar fraquezas antes que elas se tornassem correntes emocionais. Por isso, muitos estoicos praticavam reflexão noturna. Antes de dormir, analisavam pensamentos, comportamentos, impulsos e decisões do próprio dia. Perguntavam a si mesmos onde perderam o controle, onde agiram impulsivamente e onde poderiam se tornar mais fortes no dia seguinte. Esse hábito criava algo extremamente poderoso: autoconsciência. A maioria das pessoas vive no automático. Não observa padrões emocionais. Não percebe gatilhos mentais. Não entende o que desperta desejos dentro da própria mente. Apenas reage. E quem vive reagindo aos impulsos dificilmente consegue dominá-los. Os estoicos também utilizavam a escrita como ferramenta de fortalecimento psicológico. Marcos Aurélio escrevia seus pensamentos constantemente para organizar a mente e impedir que emoções descontroladas dominassem sua consciência. A escrita obriga o homem a encarar a si mesmo sem distrações. Obriga a mente a sair do caos interno e enxergar a realidade com clareza. Outro treinamento poderoso era a visualização negativa. Os estoicos imaginavam conscientemente as consequências dos excessos antes de agir impulsivamente. Pensavam no desgaste emocional, na culpa, na perda de liberdade e na destruição causada pelos próprios desejos descontrolados. Isso enfraquecia a ilusão do prazer imediato e fortalecia a razão. Também treinavam redução de excessos voluntariamente. Ficavam períodos sem certos confortos para provar a si mesmos que ainda possuíam controle sobre a própria mente. Porque quem depende emocionalmente do prazer se torna vulnerável à escravidão psicológica. Musônio Rufo ensinava que o homem deve aprender a viver com menos para descobrir que sua força interior vale mais do que qualquer prazer passageiro. Talvez seja exatamente isso que esteja faltando hoje. As pessoas querem vencer tentações sem treinar a mente. Querem disciplina sem prática diária. Querem liberdade emocional, enquanto continuam alimentando os mesmos impulsos que as enfraquecem. Mas os estoicos compreendiam algo que mudou completamente suas vidas. O autocontrole não nasce no momento da tentação. Ele nasce nos hábitos silenciosos que fortalecem a consciência todos os dias. E quando a mente começa a recuperar esse poder interior, algo extraordinário acontece. Pela primeira vez, os desejos deixam de parecer invencíveis. O dia em que você para de obedecer seus impulsos. Existe um momento silencioso que muda completamente a vida de um homem. O momento em que ele percebe que seus desejos já não possuem o mesmo poder de antes. No começo da transformação, tudo parece difícil. A mente luta contra você. Os impulsos aparecem com força. O cérebro pede prazer imediato o tempo inteiro. Existe ansiedade, irritação, desconforto e uma sensação constante de vazio, porque durante muito tempo sua mente acreditou que precisava daqueles estímulos para sobreviver emocionalmente. Mas algo começa a mudar quando você continua resistindo. Os desejos ainda aparecem, mas já não controlam suas decisões da mesma forma. O silêncio deixa de ser assustador. A ansiedade começa a perder intensidade. Sua mente volta a respirar. Pela primeira vez em muito tempo, você sente clareza dentro da própria consciência. É nesse momento que muitas pessoas descobrem algo impressionante. O prazer imediato nunca trouxe verdadeira paz. Apenas distração temporária. Epicteto ensinava em Discursos de Epicteto, livro 4, capítulo 1, que a liberdade nasce quando o homem deixa de ser escravo daquilo que tenta controlar sua mente. E talvez essa seja a definição mais profunda de autocontrole. Não significa nunca sentir desejos. Significa não permitir que eles governem sua vida. A transformação estoica não cria alguém frio ou sem emoções. Ela cria alguém consciente, alguém capaz de sentir impulsos sem se ajoelhar diante deles. Alguém que entende que emoções existem, mas não precisam comandar suas decisões. Aos poucos, sua autoestima começa a retornar. Porque toda vez que você mantém sua palavra para si mesmo,
Sua mente recupera respeito próprio, e o respeito próprio possui um poder gigantesco sobre o comportamento humano. Um homem que volta a confiar em si mesmo se torna muito mais difícil de ser destruído pelos próprios impulsos. Marcos Aurélio escreveu em Meditações de Marco Aurélio, livro 3, parágrafo 4, que o verdadeiro poder do homem está na capacidade de governar sua própria mente com firmeza e consciência. Não existe conquista externa maior do que essa. Talvez durante muito tempo você tenha acreditado que liberdade era fazer tudo aquilo que desejava. Mas os estoicos ensinavam exatamente o contrário. O homem verdadeiramente livre é aquele que consegue olhar para os próprios desejos e decidir conscientemente quais merecem ser obedecidos. Porque o homem mais poderoso não é aquele que domina outras pessoas, é aquele que domina a si mesmo. E quando isso acontece, algo extraordinário nasce dentro da mente. Paz, clareza, presença, uma sensação silenciosa de força interior que nenhum prazer rápido consegue substituir. Mas existe uma última verdade que precisa ser compreendida, porque mesmo depois de recuperar o controle da própria mente, ainda existe uma batalha diária que nunca pode ser ignorada. Ou você controla sua mente, ou ela controlará sua vida. Todos os dias existe uma batalha acontecendo dentro da sua consciência. Uma batalha silenciosa entre razão e impulso, entre disciplina e prazer imediato, entre a versão de você que deseja crescer e a parte da mente que implora constantemente por conforto rápido. A maioria das pessoas passa a vida inteira sem perceber que está sendo controlada. Acreditam que possuem liberdade, mas obedecem impulsos automaticamente. Reagem a emoções sem consciência. Fogem do desconforto o tempo inteiro. E aos poucos, se tornam emocionalmente dependentes de tudo aquilo que deveria apenas servir como distração temporária. Os estoicos entendiam que essa escravidão mental destrói o homem de dentro para fora, porque quando alguém perde o domínio sobre si mesmo, perde também sua clareza, sua disciplina, sua paz e sua capacidade de construir uma vida forte. Sêneca escreveu em Cartas a Lucílio, carta 37, que o homem dominado pelos próprios desejos nunca encontrará verdadeira tranquilidade. E talvez seja exatamente isso que tantas pessoas estejam sentindo hoje. Uma mente cansada, ansiosa, sobrecarregada, sempre buscando prazer, mas raramente encontrando paz. Mas existe algo poderoso no estoicismo. Ele não promete uma vida sem tentações, não promete ausência de dor, não promete facilidade emocional. O estoicismo ensina algo muito mais valioso. Ensina que sua mente pode ser treinada. Ensina que autocontrole pode ser desenvolvido. Ensina que nenhum impulso possui autoridade absoluta sobre sua consciência. Cada vez que você resiste a um desejo destrutivo, sua mente fica mais forte. Cada vez que suporta desconforto sem fugir, sua consciência recupera poder. Cada vez que escolhe disciplina em vez de prazer imediato, uma nova identidade começa a nascer dentro de você. Marcos Aurélio escreveu em Meditações de Marco Aurélio, livro 7, parágrafo 67, que a alma humana assume a forma dos pensamentos e hábitos que repete continuamente. Isso significa que sua vida está sendo construída pelas pequenas decisões que você toma todos os dias. Talvez sua maior batalha nunca tenha sido contra o mundo ao seu redor. Talvez ela sempre tenha sido contra aquilo dentro da sua mente que tenta te convencer a desistir de si mesmo. E a verdade é simples. Ou você aprende a controlar seus impulsos, ou eles controlarão sua vida silenciosamente durante anos. A boa notícia é que ainda existe tempo para recuperar sua liberdade interior. Ainda existe tempo para reconstruir sua mente. Ainda existe tempo para se tornar alguém capaz de olhar para os próprios desejos sem ser dominado por eles. Porque, no fim, a verdadeira força nunca esteve nos prazeres que você consegue consumir. Ela sempre esteve na capacidade de permanecer consciente, mesmo quando sua mente implora para perder o controle.